Marcos capítulo 10. Quero convidar vocês à leitura dos versículos 1 a 12. A palavra de Deus diz assim, Marcos 10, 1 a 12. Todos lá? Amém. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos permita discernir todas as coisas na Tua palavra. Verdades tão importantes aqui, tão básicas. E quando eu digo básicas, eu digo elementares, fundamentais, não necessariamente simples, mas fundamentais, a partir da compreensão daquilo que é a Tua vontade para nós como indivíduos, como seres relacionais e como sociedade, a partir de um todo. Então, se não for o Teu Espírito, Deus, nós seremos levados apenas por ideias humanas e filosofias, mas nós nos submetemos à Tua vontade. Nós queremos ouvir a Tua voz, e tendo ouvido a Tua voz, nós queremos obedecê-la na sua integralidade. Assim é como nós oramos, e isso é o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, claramente, nós acabamos de ler, fala de casamento. Não só de casamento, fala da vontade de Deus em relação ao casamento. Não apenas sobre casamento, fala sobre divórcio. Não apenas sobre divórcio, fala sobre a possibilidade do recasamento. Então tem muita coisa aqui. Questões importantes. E antes da gente mergulhar no texto, eu fiz um exercício, eu fiz uma pesquisa. E eu peguei ali dados do IBGE no último censo de 2010. E eu trouxe algumas estatísticas para que você esteja ciente de como está o nosso país. Não é nenhuma estatística mundial. O nosso país está mal, mas o mundo está pior, de modo geral. No ano de 2010, o Brasil teve o maior número de divórcios já registrado. Esse é o último censo feito pelo IBGE. No ano de 2010, 243.224 divórcios no Brasil. Nos Estados Unidos, esse número é maior. 67.623 separações. No Brasil, a média de duração de um casamento é de aproximadamente 15 anos. No Brasil, 1/3 dos casamentos acabam. 1/3 termina em divórcio. O estado do Paraná é o 6º estado no Brasil em número de divórcios. De 2004 a 2014, os cartórios registraram uma taxa de divórcio que cresceu em 161% no nosso país. Então, em 10 anos, um crescimento na taxa de divórcio de 161%. Eu não tenho os números exatos de como isso se dá na população cristã como um todo, mas há pesquisas que apontam que essas taxas em cristãos evangélicos, protestantes, essas taxas não diferem dos números gerais. Então, em resumo, crente, cristão, protestante, acho que no meio católico não é diferente. Nós nos divorciamos tal como qualquer pessoa divorcia. As taxas não são muito diferentes. Isso é alarmante, porque nós não somos como todo mundo.
Isso é alarmante porque quando não há uma diferença no corpo de Cristo em relação a temáticas tidas como realidades comuns ao mundo, a gente tem que abrir nossos olhos, a gente tem que refletir sobre algumas coisas e voltar para a palavra de Deus nos ajuda nisso. Porque você vê que tudo começa com uma pergunta. Jesus ele está caminhando, Jesus ele está ministrando, as multidões estão cercando Jesus, e aí os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos chegam para Jesus com uma pergunta. E a pergunta é simples. A pergunta é: Jesus, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Eu não vou nem entrar no aspecto aqui do machismo da pergunta. Nem vou entrar nesse mérito, mas é uma sociedade, a sociedade daquela época, uma sociedade completamente voltada para a valorização do homem. Na sociedade judaica do primeiro século, a mulher não tinha vez nem voz, e você já vai entender o que isso significa. Mas os fariseus, quando eles fazem essa pergunta, é lícito se divorciar? Na mente deles, certamente eles estão fazendo uma referência a um livro do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Capítulo de número 24, versículo 1, que eu leio para vocês. Que diz: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, guarde essa expressão, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Isso está na lei. Isso aqui Moisés falou. Isso aqui é uma proclamação à nação de Israel, Antigo Testamento, aquele que seguia os princípios daquilo que se entende por povo de Deus. Então essa é a pergunta: é lícito? Só tem duas respostas, sim ou não, aparentemente. A razão da pergunta é muito importante aqui, irmãos, porque o objetivo, o texto nos diz, o que motiva essa pergunta era colocar Jesus à prova. E qual é a grande sacada aqui dos fariseus, de modo que eles quase foram bem-sucedidos? Quase. Que foi genial. Eles queriam colocar Jesus à prova da seguinte maneira: fazer com que Jesus entrasse em contradição com Moisés. Porque Moisés era o nome da lei. Tanto que no Antigo Testamento era feita referência à lei de Moisés. Então Moisés foi aquele que recebeu a lei de Deus e transmitiu essa lei ao povo de Deus. Então, quando você pensa na lei, você pensa em Moisés, na personificação daquilo que representa a transmissão da lei. E toda a nação de Israel seguia a lei mosaica, seguia a lei de Moisés. Então, se Jesus falasse: não é assim não, Moisés estava errado, Moisés deu essa carta de divórcio aí, mas Moisés estava enganado, ali eles teriam pego Jesus, porque ele seria acusado de blasfêmia. Peraí, quem é esse que tenta se colocar acima da lei de Deus, tendo como seu representante o Moisés? Então guarde um pouco dessas informações, para a gente construir o nosso pensamento aqui. Tudo surge a partir de uma pergunta. A pergunta tem uma motivação capciosa. Agora, a pergunta em si, repito, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Em outros textos, em outras versões, ou até no Evangelho de Mateus, essa ideia nos é passada, que é permitido ao homem divorciar-se, né, da sua mulher. É permitido ao homem repudiar a sua mulher. É importante essa pergunta, é importante a gente entender o contexto, porque naquela época haviam algumas linhas interpretativas. Eu vou te dar as duas principais apenas. Havia um rabino extremamente respeitado, o rabino Shammai. E o rabino Shammai entendia Deuteronômio da seguinte maneira: essa ideia do equívoco da mulher, essa ideia aqui que o homem encontrar na mulher algo que ele reprova, algumas versões traduzem como se o homem encontrar na mulher uma indecência. Para o Shammai era simples essa questão. Para o rabino Shammai, essa ideia que o Moisés tenta trazer no Antigo Testamento, dessa indecência, dessa reprovação, diz respeito ao pecado sexual. Então, na linha interpretativa desse rabino é o seguinte: se houver imoralidade sexual, há liberalidade, há uma concessão, há uma permissão para o divórcio. Essa era uma linha.
a linha mais conservadora. A linha mais radical vinha a partir de um outro rabino extremamente respeitado, o rabino Hillel. E a ideia que ele tinha aqui como indecência, ou a ideia que ele tinha como encontrar na mulher algo que reprova, era muito abrangente. Ele olhava para esse texto e dizia, não, o homem pode divorciar da sua esposa a partir de qualquer atitude que o desagrade. Agora pasmem, vou dar alguns exemplos só. A mulher está caminhando na rua, e ela se movimenta de uma maneira que ela chama a atenção de outros homens. Para o rabino Hillel, o homem tem direito a se divorciar. A mulher sai na rua de cabelos soltos. Pô, que absurdo. Tem direito de se divorciar. A mulher fala com outro homem, o que naquela cultura era proibido. Adivinha só? O homem tem direito de se divorciar. Essa alguns de vocês vão gostar. A mulher fala mal dos pais do marido. Quem é sogro, sogra adora esse tipo de coisa. Direito de se divorciar, ué. A mulher grita dentro de casa de modo que os vizinhos ouvem. Adivinha só, agora o marido tem direito de se divorciar. A mulher queima o almoço. Pô, que absurdo queimar o almoço, queimar arroz. Por essa lista aqui, um monte de casamento já acabava, né? O homem tem direito de se divorciar. E por mais absurdo que isso possa parecer, meus irmãos, o problema é que a cultura de Israel havia absorvido esses ensinamentos e o divórcio havia se tornado popular. É claro que ninguém queria seguir a doutrina de Shammai. Todos queriam seguir a doutrina de Hillel, principalmente os homens. Porque os homens pensavam, não, se eu cansei do casamento, basta eu achar uma justificativa e agora eu parto para outra. Certo? É cômodo, é conveniente, é fácil e, teoricamente, é lícito. É legal. E, a partir disso, a gente pode tirar nossa primeira aplicação. Porque quando nós olhamos para Israel, em nome da cultura, eles deturparam a palavra de Deus. Eu temo que nós façamos o mesmo hoje. Lembra os dados que eu trouxe no início? Qual é a diferença entre aqueles que não se declaram cristãos e aqueles que se declaram cristãos? Nenhuma. Nenhuma. Quem estava aqui há semanas atrás, meu amigo pastor Tiago Torres, ele falou sobre o conceito da ditadura da felicidade. Nós casamos para ser feliz. E aí o casamento não é aquilo que nós imaginávamos, aí nós divorciamos em prol de ser o quê? Felizes. E a gente vive essa lógica egoísta de, ao invés de fazer o outro feliz, nós queremos a felicidade para nós. É claro que nós queremos ser felizes. É claro que ninguém quer viver num casamento miserável. É claro que ninguém quer ficar triste para o resto da vida. Mas nós temos que perceber a vontade soberana de Deus e as implicações da obediência e da desobediência à sua vontade. E aí a gente começa a olhar para o lado e a gente começa a achar normal algumas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de algumas coisas serem comuns não as torna normal. Aquilo que é comum é aquilo que acontece o tempo todo. Aquilo que é normal é aquilo que deveria acontecer. Portanto, o divórcio pode ter se tornado algo comum, mas jamais será algo normal. Porque foge da lógica da normalidade e do desejo pleno de Deus. E o que nós cristãos também fazemos? Nós dizemos, eu preciso ser feliz. Eu sei que alguns de vocês lidam com isso, eu conheço a comunidade, alguns de vocês são advogados. O trabalho de alguns de vocês é facilitar o processo legal do divórcio. E eu não quero que você se sinta condenado por isso. Você está ocupando uma função, você está exercendo uma função, você não está encorajando ninguém a divorciar ou nada disso. Mas eu estou trazendo isso para a nossa esfera de pessoalidade. Eu quero trazer isso para a nossa realidade, como cristãos, como homens, como mulheres. Cuidado para que em nome da cultura nós não deturpemos aquilo que é a palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós podemos fazer uma concessão em pequenas coisas, nós abrimos precedentes para grandes e maiores coisas. E é isso que a nação de Israel estava fazendo. Agora, quando essa pergunta vem até Jesus, você entende tudo o que está por trás dessa pergunta.
Não é uma simples pergunta de é possível, não é, é legal, não é. Carrega toda uma cultura atrás e agora todos estão ali ao redor esperando ouvir a palavra de Jesus, porque aquilo que Jesus disser realmente vai trazer um choque para muitos deles. Olha o que Jesus responde nos versículos 5 a 9. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Amém. Amém. Algumas coisas aqui desse texto são tão importantes, irmãos. Enquanto eu meditava sobre esse texto, a preparação dessa mensagem, eu preciso confessar a vocês. Eu falo, Deus, será que eu falo isso? Será que eu pego leve nisso aqui? Será que eu deixo isso aqui de lado? Porque nós vivemos uma cultura do politicamente correto, onde falar a verdade é ofensivo em si. É ou não é? Mas eu não posso me acovardar diante daquilo que é a palavra de Deus, porque como pastor de vocês, o melhor que eu posso fazer por vocês é levá-los à verdade, para que a partir da verdade vocês estejam protegidos em Deus. E qual é a lógica, qual é a visão de Jesus para o casamento? E isso não é só para casados não, viu, irmão? Se você é solteiro, presta atenção. Aprende desde já, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Ao invés de discutir o texto em Deuteronômio, Jesus ele volta para Gênesis. A primeira sacada genial de Jesus. Ele não discute a interpretação mosaica, ele discute o início de tudo. Onde é que o casamento começou? Qual foi o primeiro casamento? Onde é que essa instituição foi plantada? No Jardim do Éden, com Adão e Eva. Então, ao invés de Jesus discutir os meios que isso foi tomando, Jesus discute, na verdade, a ideia original de Deus. Porque às vezes nós estamos discutindo o sintoma, quando na verdade nós temos que atacar o problema. Certo? No convívio conjugal, nós perdemos tanto tempo discutindo sintomas, não é verdade? Ah, mas você fez isso, mas você não me dá atenção, mas você... Ontem eu preguei na Igreja Presbiteriana Independente, e eu dei uma palestra para casais, temática completamente diferente dessa. Mas é interessante como, a partir daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, sintetizado em 2 palavras, a ordem de Deus para o casamento é amor e respeito. Pronto. O resto é tudo variável. O marido tem que fazer o quê? Amar a mulher. De que maneira? Como Cristo amou a igreja. A mulher tem que fazer o quê? Tem que respeitar o marido, como ao próprio Senhor. Isso quer dizer que o marido não deve respeito e a mulher não deve amor? Não, existe uma mutualidade, mas a ordem para cada um trata de específicos. E às vezes a gente está discutindo os sintomas. Só que na verdade, às vezes o marido não está tratando a mulher com amor. E quando a mulher não se sente amada, quando a mulher não se sente importante, quando a mulher se sente desprezada, o que ela faz? Ela começa a buscar a satisfação em outras realidades. Aí o marido fala, o que está acontecendo com você? E de repente ela não verbaliza aquilo. Ou ela não sabe verbalizar o simples fato de que, olha, eu não me sinto amada por você, eu não me sinto prioridade na tua vida, eu não me sinto importante. E aí ela passa, naturalmente, a desrespeitá-lo, a não enxergá-lo da maneira como ele deveria ser enxergado dentro do lar. E ele sente isso. Ele se sente ofendido, ele se sente desrespeitado. E sentindo-se desrespeitado, o que ele não faz? Não trata a mulher com amor. E a mulher não se sentindo amada, o que ela não faz? Não trata o homem com respeito. E aí a gente entra num círculo vicioso, difícil de sair, a não ser pela graça de Deus. E às vezes a gente está discutindo sintomas. Vários de nós somos casados aqui. Quantas vezes você discute, quantas vezes você briga, daqui a pouco você não sabe nem por que começou a briga, mas agora você só quer estar certo. Jesus ele não quer discutir o meio do caminho, Jesus quer trazer para nós a compreensão daquilo que é a vontade de Deus num espectro ideal. Então ele volta para Gênesis. E o fato de Jesus voltar para Gênesis para falar da instituição mais essencial da sociedade, que é o casamento, nos diz muito. Porque o casamento e a família
Eu espero que eles não estão se matando lá atrás. Tá tudo certo, será? Tá bom. O casamento e a família é bexiga, né? O casamento e a família são instituições extremamente atacadas, sempre foram. E hoje parece que o casamento tem sido bombardeado. Cada vez mais. Não é fácil de perceber isso, ou como há um ataque à família, sem conservadorismo, sem posições ideológicas, não é disso que eu estou falando, mas não é óbvio o ataque à família como seio da sociedade, não é óbvio o ataque ao casamento a partir dos moldes de Deus, é muito claro isso. Por exemplo, nas escolas, você acha que é por acaso que o evolucionismo nas escolas ele é tido como ciência e o criacionismo como conceito de fé? Você acha que é por acaso? Porque evolucionismo é tão fé quanto criacionismo. Eu preciso de fé para crer que um Deus criou o mundo, certo? Eu preciso de fé, muito mais fé, para crer que o nada explodiu e gerou algo. Que algo? Tudo. Pelo amor de Deus. Precisa de muito mais fé. É muito mais fácil pensar em um ser dotado de todo o poder e de toda a sabedoria que disse haja e ouve, do que pensar nas moléculas. Ah, mas as moléculas, e como é que as moléculas geraram uma cadeia? Ah, elas geraram, mas antes da cadeia vinha o quê? Vinha a molécula, e depois da molécula, ou antes da molécula, vinha o átomo. E como é que gerou o átomo? Então tem que ter um princípio comum, de onde veio isso tudo? Ah, não sei de onde veio, mas o que é o Big Bang? É uma explosão do nada que gerou todas as coisas? Como assim? Haja fé. Haja fé. E isso é tido como ciência. Por quê? Que há um ataque, por exemplo, ao criacionismo. E você pode estar pensando, o que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver com a história. Porque descredibilizar o relato da criação é automaticamente eliminar os fundamentos morais, sociais e espirituais da nossa sociedade. Porque quando você olha para o relato da criação, você olha inequivocamente para a implantação da instituição do casamento. O casamento, quando você olha Gênesis, nós entendemos que ele tem a sua origem em Deus. E algumas coisas são importantes de pensar sobre o casamento, a partir do relato do Gênesis, como Jesus está apontando. Jesus diz, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher. Sabe o que isso diz, na simplicidade da afirmação? Que o casamento em Deus, na sua essência e natureza, sempre será casamento heterossexual. Sempre. Ah, mas não é possível ter outras formas de relacionamento? É possível, mas o casamento visto num ambiente ideal, criado pelo próprio Deus, entre homem e mulher, ponto. É ofensivo falar isso nos dias de hoje, mas ponto, não é vírgula. Não existe casamento, segundo o princípio de Deus, homossexual. Hoje eu li uma notícia ali no jornal O Globo. Foi aprovado anteontem, a última sexta-feira, a primeira união poliafetiva. Não é homoafetiva, é poliafetiva do Rio de Janeiro. Registrou ali no cartório o casamento de um homem com 2 mulheres. Está vendo o nível da coisa, como é que está? E aí o clamor da sociedade é tolerância, tolerância, tudo bem, com todo respeito. E vocês, já estão fazendo piada aí, né? Vocês me conhecem, vocês sabem como eu penso, vocês sabem o que eu acho da comunidade de Jesus Cristo, que é uma comunidade inclusiva e acolhedora a todos e a todas. Às vezes a gente fica pensando o pecado como se um fosse pior do que o outro. Pecado é pecado, gente. Seja pecado sexual, seja pecado por transtornos, com alcoolismo, com drogas. Pecado é pecado, fofoca, é tudo pecado. Então não tem, aquele pecado. Não, é pecado. Tudo é pecado. E a palavra de Deus fala sobre isso. Agora, quando nós falamos sobre casamento, Jesus ele volta ao Gênesis e faz uma afirmação categórica, que no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, ou seja, o casamento é e sempre será heterossexual na sua natureza, concebida por Deus.
Outra coisa sobre o casamento que nós aprendemos aqui: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou Gênesis 2,18 também diria que não é bom que o homem esteja só. O casamento é um presente de Deus para nos prover companhia, para nos prover alguém que esteja ao nosso lado, para compartilhar as alegrias e as tristezas. Não é esse o juramento que nós fazemos? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Uma companhia, porque não é bom que o homem esteja só. E quando a palavra de Deus fala homem, ela quer dizer humanidade. Não é bom que estejamos só. Precisamos de alguém que nos corresponda. Segunda fala de Jesus aqui, uma outra verdade que nós aprendemos acerca do casamento é quando ele diz: e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Um dos objetivos do casamento é prover uma unidade emocional e espiritual. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a união conjugal é muito mais que um contrato, gente. É muito mais que um papel. Existe uma unidade gerada no casamento que nós jamais compreenderemos a plenitude disso. Jamais compreenderemos. Há uma união. Como é que eu explico que um homem e uma mulher se tornam uma só carne? Eu não sei explicar. Honestamente, eu não sei explicar nos mínimos detalhes e na plenitude do que isso significa. Eu só entendo, e o mínimo que eu entendo é o seguinte: é algo importante. Dois se tornarem um, a partir da ótica de Deus, é algo extremamente importante. Há uma unidade emocional. Há uma unidade espiritual. E sabe o que é interessante? Até hoje nós temos ainda, ao menos simbolicamente, essa ideia de concretização do casamento. O que é a concretização do casamento? Como que você consuma o casamento? Noite do quê? Núpcias. Você acha que é por acaso que a noite de núpcias, ainda hoje, numa sociedade deturpada sexualmente falando, certo? Cheia de deturpações, por que a noite de núpcias ainda é simbólico na concretização do casamento? Por que você pode sair exausto da festa de casamento e você tem que ter a noite de núpcias? Provavelmente para o homem é uma coisa assim: não, tem que ter, pelo amor de Deus. Senão tem alguma coisa errada. Pô. Primeira noite, não, tem que ter a núpcia. Porque é simbólico. E porque é bíblico. Não sei se você sabia, mas é bíblico. A palavra de Deus fala que essa unidade acontece na relação sexual. Não é na assinatura de um papel, é na relação sexual. É por isso que quando o autor aos Hebreus escreve a sua carta, ele diz que o leito conjugal deve manter-se puro. E é por isso que o Paulo, quando escreve aos Coríntios, nos instrui a não unir os nossos corpos em relações prostituídas. Ele fala: não se una a uma prostituta, porque se você se unir a ela sexualmente, você terá experimentado essa realidade de transformação de uma só carne. De novo, eu não consigo entender a plenitude disso, mas é isso que a palavra ensina. Isso serve para os casados, por mais óbvio que isso seja. Casamento é um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa além disso é deturpação do leito conjugal. Isso serve para os solteiros. Por quê? Jovens, nós temos bastante jovens aqui, me ouçam, em amor. Eu não sou de tocar tanto nessas questões, mas já que a gente está falando de casamento, sexo é muito mais do que intimidade física. É muito mais do que um momento de prazer. Sexo, segundo o conceito bíblico, é o caminho para uma intimidade muito maior. Intimidade emocional, unidade de alma, chame como você quiser. E a intimidade sexual, ela deve estar reservada ao ápice da intimidade dentro de um compromisso. Ou seja, é o ápice da intimidade para o ápice do compromisso. É por isso que o sexo é reservado para o casamento. Porque quando você namora, você tem um nível baixo de compromisso. Você namora hoje, você pode terminar o namoro amanhã. É ou não é?
Quando você se casa, o nível de compromisso sobe, de modo que esse compromisso é para a vida. Então, porque o nível de compromisso subiu, o nível de intimidade também pode subir. Enquanto o nível de compromisso é baixo, o nível de intimidade deve ser equivalente. Quando o nível de compromisso sobe, isto é, casamento, o nível de intimidade física e emocional, através da relação sexual, agora sim pode se equiparar. Essa é a vontade de Deus, não importa o que a cultura diga. Não importa o que a cultura diga. Ainda assim é difícil achar jovens cristãos que têm se mantido puros até o casamento. Talvez você é jovem, não casado, e tenha uma vida sexual ativa. Não é tarde para dar um basta e dizer, eu vou seguir a Deus. Não é tarde para dar um basta e dizer, não importa o que a cultura me diga, importa aquilo que Deus me diz na sua palavra, e eu vou dizer sim para aquilo que Ele fala para mim. Amém, irmãos? Nós seguimos a vontade de Deus. E esse discurso parece conservador, parece retrógrado, parece extremamente fundamentalista, mas esse é o privilégio de ensinar não ideais humanos. Esse é o privilégio de poder estar resguardado na palavra de Deus. Se você tiver qualquer problema com isso, não é comigo que você tem, é com Deus. Fale com Deus sobre isso. E eu não falo a partir de uma lógica punitiva, mas fale com Deus das suas dificuldades. Você se lembra da mulher ali no poço, a mulher que teve tantos maridos e agora estava amaziada com um outro? O que ela pergunta para Jesus depois de ter a sua realidade exposta? Ela fala, onde é que eu adoro a Deus? Ou seja, leve o seu problema para o altar da adoração. Não é fácil, mas se a palavra de Deus nos instrui, é possível. E há recompensas. Sempre é melhor seguir a palavra de Deus. Em tempos onde uma mensagem como essa é tida como completamente fora de contexto, eu prefiro não me dobrar à cultura, mas me submeter à palavra de Deus. Por isso que nós devemos nos guardar, jovens e também casados. Uma outra coisa que a gente aprende com Jesus acerca da sua palavra sobre o casamento, e isso nós temos que dizer amém mesmo, não precisa ser assim verbal, mas no teu coração. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe, assim seja. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que o casamento é monogâmico e vitalício. É com uma pessoa e para o resto da vida. O projeto de Deus para o seu casamento, você casado, você casada, é que ele dure até o fim da sua vida, e é que ele seja uma bênção. O projeto de Deus para o seu casamento é que a relação que você tem com seu marido ou com a sua esposa seja uma bênção e um testemunho para a glória de Deus. Jovens, a mesma realidade quando vocês conhecerem a pessoa, ou quando vocês talvez já tenham conhecido a pessoa, mas quando vocês entrarem para o compromisso relacional, que é o compromisso do matrimônio. E Jesus ele nos ensina algo que é relativamente duro também de ouvir, mas é importante. A pergunta dos discípulos, dos fariseus aqui, é acerca de Moisés. E como que Jesus começa a responder? Versículo 4, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio. Eles disseram isso. E Jesus respondeu no versículo 5, Moisés escreveu essa lei por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. Deixa eu te falar o que isso implica acerca da verdade do divórcio. Muito importante. Eu aconselho casais quase todos os dias. Eu tenho aconselhado alguns de vocês corriqueiramente. E talvez alguns outros de vocês eu ainda vou sentar e aconselhar. Nunca se esqueçam disso. A impossibilidade de reconciliação é sinal da indisponibilidade em perdoar.
Vou traduzir isso de modo mais simples. O que Jesus está dizendo é: só há divórcio quando não há, da parte dos dois, a possibilidade, a intenção e o desejo de continuar. Porque nós vamos falar aqui de imoralidade sexual, por exemplo, de infidelidade, de adultério, de traição. Isso é grave, isso é gravíssimo. Mas isso é, a partir de quando isso acontece, isso se torna então a vontade de Deus para que o divórcio aconteça? Não. Porque Jesus está dizendo: Moisés trouxe uma concessão por causa da dureza do coração de vocês. E para a gente entender isso um pouco melhor, versículos 10 a 12. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, ou seja, eles ainda não haviam compreendido. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Um outro texto que nos ajuda a compreender é Mateus 19, versículos 9 a 11. Mateus 19, versículos 9 a 11, que diz: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se essa é a situação, presta atenção, se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. A palavra usada por Jesus é do grego porneia, pornos, que dá a ideia de pornografia. Porneia nos traz a ideia de todo tipo de relação sexual ilícita, todo tipo de deturpação da sexualidade. E aqui tem uma coisa cultural que nós precisamos entender, que nos ajuda na compreensão do que os discípulos, do que Jesus e do que os fariseus estão dizendo. Naquela época, antes da época dos discípulos, na época lá, Deuteronômio, Israel, existia uma coisa chamada repúdio. O que acontecia? O homem se casava, aí ele não ficava satisfeito, ele repudiava sua mulher. Ele simplesmente abandonava a mulher e casava com outra. Não ficava satisfeito, abandonava, casava com outra. Lembre-se, como eu falei no início, que a mulher não tinha vez e não tinha voz. Então, o homem, quando ele se casava com a mulher, repudiava e ia para outra, aquela mulher que havia sido repudiada, abandonada, possivelmente nunca mais ia se casar. Porque naquele tipo de sociedade, ninguém gostaria de se casar com uma mulher que tinha sido rejeitada por outro. Então eles iam olhar e falar: não quero essa mulher, eu quero uma mulher que não tenha tido nenhum relacionamento ainda. Então o repúdio era uma coisa assim, era uma afronta à mulher. E aí o que por causa da dureza do coração deles, para trazer um pouco de dignidade à mulher, Deus permite, ou Moisés permite, que haja a instituição da carta de divórcio. O que isso significa? A mulher não está só repudiada, abandonada, a Deus dará, não. Agora ela, legalmente falando, ela está livre daquele compromisso. Essa é a discussão aqui. O repúdio e o divórcio. O divórcio, então, de certa forma, por Moisés, ele é instituído para proteger a mulher, mas não como manifestação da vontade de Deus. Presta muita atenção, porque a gente pode se perder no processo. A concessão não significa vontade. A coisa estava tão estranha que há uma concessão. Mas Jesus deixa claro: não foi essa a vontade de Deus desde o princípio, porque desde o princípio a vontade de Deus é aquilo que Ele uniu, não separe o homem. E segundo a fala de Jesus, a imoralidade sexual é aquilo que libera a pessoa para a separação, por assim dizer. Ainda assim, é uma concessão e não um ideal. Quem sabe você já passou por isso, por uma infidelidade no seu casamento. E se você está aqui essa noite, é porque pela graça de Deus, você escolheu perdoar. E pela graça de Deus, Deus tem sustentado a tua vida e o teu casamento. É possível divorciar-se a partir de uma infidelidade? É possível.
Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre é o perdão. Sempre é o perdão. Porque quando nós pensamos no perdão, nós pensamos naquilo que Deus fez por nós. Lembre-se que o pastor Nathan, semana passada, ele nos trouxe a ilustração de Oséias. Ele usou uma expressão forte, uma expressão que na nossa humanidade nos ofende, uma expressão agressiva, mas é a expressão bíblica. Nós somos a prostituta. Oséias faz a figura de Deus, simbolicamente falando. Ele se casa com uma prostituta, ele dá amor a ela a atrai, ou o trai. E o que Deus fala? Oséias, vá buscar a sua esposa. E aí ele entra no prostíbulo, ele vai por ruas e vielas, ele bate numa porta, um homem abre a porta e fala, pois não? E ele fala, eu vim aqui buscar minha mulher. E aquele homem que abre a porta era exatamente o homem que estava tendo relações sexuais com a esposa de Oséias. Oséias fala, eu vim buscar minha mulher. Não tem mais jeito, ela é uma prostituta. Qual é a única maneira de eu reavê-la? Não que ela mereça, mas porque eu quero. Bom, a única maneira é de você comprá-la como se fosse uma escrava. Ok. Então, mesmo tendo direitos legais sobre a minha esposa, eu vou além e eu compro ela de volta para demonstrar o meu amor por ela. Foi isso que Deus fez conosco. Ele tem o direito legal de nos possuir, sabe por quê? Porque Ele nos criou. Ele nos criou do pó, desde Adão e Eva, Ele nos deu a vida, Ele nos fez vir à existência, então nós pertencemos a Ele por direito, mas o que nós fizemos? Nós nos prostituímos, nós demos as costas, nós escolhemos outros amantes, nós escolhemos outros amores, nós escolhemos outras paixões, e o que Deus fez? Ao invés de olhar para nós como alguém que poderia exercer o direito pela força, Ele vai além e nos conquista pelo amor. O que eu posso fazer para tê-lo de volta? Bom, agora você precisa me comprar. Quanto custa? Qual é o peso do ouro? Qual é o peso da prata? Qual é o peso da pedra preciosa? Não é ouro, não é prata, não é pedra preciosa, não, é sangue. A única maneira de resgatar a humanidade é entregando-se a si mesmo como sacrifício em favor a ela. Então Deus diz, por amor eu morro por eles, para que entendendo o meu amor eles possam voltar a me amar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Olhando para Deus, nós entendemos um pouco do amor dEle, e nós entendemos um pouco daquilo que é o ideal dEle para o casamento. Porque a única relação humana que a palavra de Deus usa para assemelhar-se à relação de Cristo e da igreja é a relação conjugal. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Daí a importância do perdão. Daí a importância de entender que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não que isso seja fácil, mas com o auxílio do Espírito Santo, é possível a partir do ideal da vontade de Deus. Alguém vai dizer, mas isso não é justo. E Jesus responde a isso. Então, nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Sabe o que Jesus está falando? E de novo é uma outra expressão dura. Se você não acha isso justo, então não casa, porque o casamento não é para você. Você não vai dar conta de sustentar um casamento, então não entra nessa, para não ser infeliz e não fazer o outro infeliz. E logo na sequência ele fala, porque alguns se fazem eunucos por causa do reino dos céus, ou seja, eu escolho abster-me da relação conjugal a partir do entendimento que sozinho eu viverei melhor para Deus. O Paulo até fala isso, queria que todos fossem como eu, mas se vocês não se aguentam, ficar aí se abrasando cheio de desejo, então casa. Então casa. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, gente. E é sempre melhor seguir a sua vontade. Certa vez eu ouvi uma ilustração tão simples, tão bobinha, mas que talvez nos ajude a entender um pouco. Você pega uma folha sulfite, você pega outra folha sulfite, passa cola nas duas, gruda. Deixa lá. Deixa a cola agir. Depois de um tempo você pega essas duas folhas e você tenta separar. Você consegue? De alguma maneira você pode até conseguir. Como? Destroçando as duas folhas.
Essa é uma lógica do entendimento da vontade de Deus para os nossos relacionamentos conjugais. Dá para tirar papel para um lado e dá para tirar papel para o outro? Dá. Mas ambos ficam destroçados. E eu não posso terminar uma palavra como essa sem pensar que numa comunidade desse tamanho é possível que tenha irmãos e irmãs que já passaram pelo trauma de um divórcio. Porque de repente você ouve tudo isso e você pensa, o que será de mim agora? Que já aconteceu, não tem como voltar atrás. Eu estou em pecado, eu posso me casar de novo, eu estou numa relação adúltera. Talvez alguns de vocês estão num segundo casamento. Como é que fica isso? Se você passou por isso, você conhece o trauma, a dor e as consequências de um divórcio. Se havia filhos envolvidos, isso se agrava ainda mais. Deus queria que você passasse por isso? Com certeza não. Mas, quem sabe quando isso aconteceu? Em primeiro lugar, talvez você não estava ainda em Cristo. E a palavra de Deus para você é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Que Deus nos fez novas criaturas. Tudo já se passou. Tudo que é velho ficou para trás. Tudo se fez novo. Talvez você já era um cristão, você já conhecia a palavra de Deus, mas por algumas razões você foi levado ao divórcio. Talvez você foi a parte ofendida, talvez houve infidelidade, talvez houve abuso. Primeiro pense que se esse foi o caso, lembre-se da palavra de Jesus. Você está livre. Você está livre. Era a vontade de Deus que isso acontecesse? Não, mas você está livre. E sobretudo, não se esqueça que Deus, até o fim das nossas vidas, continua escrevendo as nossas histórias. Não se esqueça que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Você não precisa se sentir condenado diante de Deus hoje, pensando, o que eu faço da minha vida? Só Deus sabe quais foram as circunstâncias. Só há um pecado imperdoável, que é a rejeição, a blasfêmia ao Espírito Santo, que é a rejeição da própria salvação. Agora, para quem está casado, agora você conhece qual é a vontade de Deus. Agora você entende aquilo que Cristo falou. E qual é o conselho para você? Permaneça firme no seu casamento, em nome de Jesus. Porque eu não posso enfatizar o suficiente o quanto o diabo vai tentar destruir o teu casamento. Você já sabe disso. O quanto ele vai tentar destruir de toda e qualquer maneira. Então, em nome de Jesus, permaneça firme com a pessoa que Deus colocou ao teu lado. E jovens, não pensem que o casamento é simplesmente um oba-oba. Eu vou conhecer e eu vou me casar e se não me der certo eu divorcio. Não, espere em Deus. Case-se com aquela pessoa que você entende que pode completá-lo segundo a vontade de Deus. E seja feliz e seja pleno em Deus. Um casamento pleno só pode ser vivido a partir do auxílio do Espírito Santo de Deus. Então que essa palavra possa ministrar os nossos corações, jovens, solteiros, casados, divorciados. Deus não terminou de escrever a nossa história. A palavra de Deus diz que Ele vai completar a sua obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Então nós continuamos firmes e perseverantes segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para o casamento? Para que ele seja uma expressão daquilo que a igreja e Cristo também são. Para que os nossos casamentos sejam um testemunho da glória de Deus. Deus ainda está escrevendo as nossas histórias. Então nós temos que perseverar firme segundo a sua vontade. Amém, queridos?